Ai, como é difícil esse mundo de internet. Vamos ver como eu consigo me arrumar aqui. Bom dia, gente. Bom dia, Márcio. Bom dia, Vivi. Teu na vida real. Flávia Coelho. Bom, gente, eu tô aqui hoje para trazer primeiro desejar bom dia para todo mundo que está chegando aí. Quem puder chegar, chegue. Quem não puder, a gente vai ter depois isso disponibilizado ah, no nosso feed no IGTV e no meu canal do YouTube. Quero desejar bom dia para vocês. Oi, Márcio, Flávia, Kelly. E esse momento então hoje é marcado por uma surpresa do destino, que eu vou falar porque. É... Oi, Bruna. Oi, Adriano, bom dia. Então hoje eu quero trazer um pouquinho de reflexões. Oi, Evelyn, chegando. Um pouco de reflexões e informações, gente, sobre a questão do meditar, da meditação, da prática meditativa, se a gente pode chamar assim, né? E do processo de terapia ocupacional de uma forma mais geral. Mas isso eu não vou fazer sozinho, vou fazer com uma convidada especial que já já vou falar um pouco sobre ela. E eu queria dizer para vocês que eu tenho estudado muito sobre esse processo do nosso fazer, da conexão do que a gente faz, e isso tem relação com a nossa vida, com o nosso equilíbrio, com o que a gente tanto chama de equilíbrio ocupacional, não é? E a conexão que eu queria fazer é um pouco num texto do Gary Hofmann, ainda na década de 90, onde ele já discutia, claro, de uma forma simbólica, metafórica, num texto que chamava A Meditation on the Use of the Hands, que seria uma meditação a partir dos usos da mão, a mão no sentido metafórico do fazer, mas entendendo-se essa mão como constituinte de um corpo e de um corpo que experimenta coisas, né? E ele criticava um pouco esse dualismo entre o corpo e a mente, onde o corpo ele era visto ou ainda é visto por muitos profissionais como um objeto físico, onde se ignora um pouco que esse corpo vive uma experiência. Esse corpo que a gente chama de corpo vivido é, é a inteligência, é a intenção, é a capacidade de se adaptar, é a experiência vivida. E esse corpo, por ser tudo isso, ele, é, ele não pode ser cindido, ele não pode ser dividido entre aquilo que a gente entende como corpo e como mente, ou como saúde física e saúde mental. Isso porque na crítica do próprio Kjell ainda persiste, enquanto uma certa divisão que esse campo, e vamos chamar do campo a própria terapia ocupacional, ah, tem negado na construção de um corpo que constitui o nosso pensar e o nosso sentir, e não de uma forma dividida. Essa herança, muitas vezes resultante da própria medicina, nos trouxe uma compreensão de que o corpo ele é dividido, né? Ele é o corpo dividido muitas vezes em áreas, como por exemplo a saúde mental e a saúde física. E essas ideias, então, elas nos fazem pensar que o nosso corpo ele é um corpo espaço de experiências, boas ou ruins, que é um corpo integral, não é um corpo dividido, é um corpo holístico complexo que nos constitui então como seres ocupacionais, seres que fazem coisas, e essas coisas têm um impacto na nossa vida, quer seja aquelas que nós fazemos, como aquelas que nós somos muitas vezes privados de fazer. Esses seres ocupacionais, então, como seres que pensam
e que sentem, eles estão sempre fazendo algo que é significativo. E é algo que traz experiência, ainda que o olho do observador, o olho do examinador externo, o olhar que vem de fora, pode nos dizer que nós não estamos fazendo nada. Ainda que estejamos parados fisicamente na ação motora, nós estamos fazendo coisas quando nós meditamos, quando nós pensamos e sentimos sobre nós mesmos. Isso também é ocupação. Então, portanto, essa forma de ocupação, né, e a minha proximidade com processos particulares pessoais, né, de sofrimento psíquico ou de processos psíquicos que estiveram muitas vezes me direcionando para buscar uma adaptação, para buscar um equilíbrio, me fez buscar também conhecimentos diferentes por outras fontes, pelas quais os nossos potenciais, então, enquanto seres humanos, podem nos trazer para um processo meditativo sobre quem nós somos internamente, intrinsecamente, e o nosso entorno, rumo a um processo de mudança. E aí, então, ao meu ver, isso passa por entendimento ou na busca de razões. Por que muitas vezes nós evocamos pensamentos e sentimentos que nos geram mal-estar, muitas vezes um estado de adoecimento, de insatisfação com a vida, com consequências às vezes drásticas do ponto de vista do que nós podemos cometer com nós mesmos ou mesmo com o outro. E parte-se então de uma interpretação de que nós podemos promover um processo de mudança que, embora seja intrínseco, ele também ele não exclui o nosso entorno. Pelo contrário, porque nós somos constituídos a partir da experiência vivida. Então, o autoconhecimento de nós mesmos, dos nossos processos de escolhas, por que a gente escolhe por um caminho e não pelo outro, e baseado nessa autoavaliação do que a gente acha que a gente é bom em fazer, nas nossas crenças, nos nossos interesses e valores, a parte que geram, né, então, padrões de pensamento e de sentimentos que muitas vezes são contínuos a partir desse fazer. Pensando a partir da própria terapia ocupacional, né, me fez meditar sobre como a gente pode utilizar diferentes recursos e esses recursos possam nos instrumentalizar em termos de estarmos mais engajados naquilo que a gente faz, né, naquilo que nós fazemos. Estar engajado, como já próprio dizia a Elizabeth Erickson, uma das fundadoras da ciência ocupacional, não é apenas a experiência do fazer objetiva, né, mas é a experiência subjetiva da pessoa que faz. Esse compromisso consigo próprio, com nós mesmos, ele gera um processo motivacional para a nossa mudança. Como a gente tem visto na mídia social aflorando, né, nos canais de comunicação e de uma forma bastante popular, diversas práticas como a meditação de uma forma geral, ou a yoga e tantas práticas integrativas que colocam um questionamento e desafiam a indústria medicamentosa como formas alternativas de cuidado para a nossa saúde. E falando um pouco dessa reflexão, já entrando um pouco no tema do que eu queria discutir hoje com vocês, aqui na Inglaterra, o National Health Service, ele é um dos maiores serviços de saúde em termos de modelo para o mundo, né, o NHS. E ele tem uma grande oferta do que a gente chama de mindfulness. O mindfulness, dentro dessa prática do National Health Service, desse serviço de saúde, tem sido colocada
abertamente para quem quiser entrar no site do NHS, vários recursos são disponibilizados gratuitamente para os usuários dos serviços de saúde, não só da saúde mental, reconhecendo-se então que esse corpo, ele é o corpo físico, ele é o corpo mental, ele é o corpo da experiência vivida. Então, o professor Mark Williams, que é um professor daqui de Oxford e é o diretor, né, do Centro Mindfulness, ele coloca de uma forma simples o quanto o mindfulness, esse processo de conhecer diretamente o que acontece com a gente e com o nosso entorno, momento a momento, né, no aqui e no agora. Esse conceito traz embora pareça ser tão simples, ele traz uma complexidade imensa para a gente pensar em coisas que são vitais para a nossa saúde ampliada. Nessa direção, eu queria chamar hoje uma convidada, e essa convidada, na verdade, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então não sei se eu vou conseguir chamar, mas eu creio que eu consiga colocar ela aqui na conversa. Não ensaiei para isso, para variar. Mas, falando um pouco da nossa convidada, eu descobri ela aqui no Instagram, e o Instagram traz surpresas muito legais. A partir da minha curiosidade pelo mindfulness, eu descobri a Evelyn, e foi uma delícia saber que, além dela ter uma experiência de prática, de capacitação com o mindfulness, ela também é uma terapeuta ocupacional. Então eu vou chamar a Evelyn primeiro para apresentá-la, e aí a gente vai fazer um bate-papo sobre mindfulness aqui. Beleza? Vamos ver se eu consigo aqui. Eu tenho que achar ela primeiro. Achei. Vamos ver agora. Estamos aguardando a Evelyn entrar. Oba! Oi, Bom deu dia! certo, hein? Sem Deu ensaio. certo? Sem ensaio. Bom dia. Sem medo de errar, né? Sim, sim. Boa tarde para Evelyn, você, né? boa tarde para mim, bom dia para você. Quero agradecer muito, fiquei muito feliz quando você aceitou fazer esse bate-papo. Para mim dá um orgulho duplo, né? Primeiro, por você ser terapeuta ocupacional, e segundo, por ser tão desbravadora em se capacitar em algo que eu acho que muita gente hoje gostaria de ter uma capacitação, e acho que podemos fazer não tenho certeza, altas articulações, né, com os diferentes campos, né, que vamos chamar assim, da saúde, da educação. A gente tem visto práticas aí de mindfulness em várias esferas. Então eu tenho muito prazer em te receber aqui. Eu queria falar um pouco da Evelyn. Eu sei que você é estranho, né, você ouvir alguém falando de você mesma, Sim, mas eu acho importante que as pessoas saibam quem você é e que elas possam, inclusive, te procurar e saber o que você pode oferecer, que são coisas, acho que, muito interessantes. A gente vai falar isso depois. Então, a Evelyn, enquanto profissional, vamos chamar assim, né? Eu copiei um pouco isso do currículo Lattes dela. Ela é graduada em terapia ocupacional pela Universidade de Sorocaba em 2004. Ela tem um mestrado em bioengenharia pelo programa Interunidades da Escola de Engenharia de São Carlos, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Estivemos, então, muito próximos, né? Porque eu sim, morei ali em São Carlos, bem em sim, frente ao Instituto de Química, sim. mas a gente Passei, nunca se acho que encontrou. muitas vezes perto de você. E atualmente, então, a Evelyn vem realizando o doutorado no Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Ela tem uma experiência interessante com o campo da saúde mental, como coordenadora de oficinas terapêuticas voltadas para pessoas com deficiência intelectual, e tem também experiência com crianças, né, principalmente em questões de transtornos mentais, do CAPS Infantil de Guarulhos. Trabalhou como terapeuta ocupacional do Departamento de Fisio e Fono-TO da FMUSP, e foi membro fundadora da Associação Beneficente Amigos da Arca de Sorocaba, na qual atua como coordenadora administrativa do projeto de inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Além disso, a Evelyn atua como docente no curso de TO da Uniso, ministrando as disciplinas de desenvolvimento adulto, próteses, órteses, adaptações e práticas em TO, estágio profissional em saúde mental, processos grupais, observação em saúde, bastante coisa, hein, Evelyn? TO Sim. social. Legal ter essa visão ampla. E Uhum. atualmente é instrutora, e vem a parte que eu acho que me seduziu,
que é a questão da Evelyn ser instrutora formada, né, pelo Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção da Saúde, Mente Aberta, em parceria com a Oxford Mindfulness Center, no protocolo Mindfulness Based in Cognitive Therapy, MBCT. Legal! Sim. Agora que a gente já falou um pouco do seu currículo, né, enquanto profissional, eu queria que você se apresentasse, Evelyn, contando um pouco da sua trajetória, especialmente como você chegou no Mindfulness e o que, que Claro. esse conceito ele significa para você. Sim. Primeiro, né, quero te agradecer imensamente. Para mim é uma honra muito grande, né, muito grande. Você foi uma grande inspiração para mim na minha formação, né? Sempre li os seus artigos, sempre li as coisas que você publicava. E então, para mim, Daniel, é uma grande honra estar aqui conversando com você. Um Obrigado. prazer enorme. Para mim também. E então, né, sobre a sua pergunta, né, o mindfulness chega para mim por uma demanda pessoal, né? É interessante porque grande parte das pessoas sempre procuram por uma demanda pessoal, né? Ou porque estão querendo encontrar um novo estilo de vida, estão querendo entender coisas que não entendiam, né, nos seus processos mentais, nos seus comportamentos. Mas para mim o mindfulness chega por conta de uma doença crônica, né? Eu tenho uma cefaleia crônica que eu trato há alguns anos, né? E, enfim, na minha busca também por práticas que vão, né, que fossem conversando mais com aquilo que eu queria para minha vida, né? Eu me inscrevi num programa de 8 semanas, né, de uma amiga minha que acabou se tornando uma parceira de trabalho. E fiz um programa de 8 semanas, mas com intuito pessoal mesmo, né? Porque eu queria introduzir as práticas de mindfulness na minha vida, né? Como um cuidado, um autocuidado. E aí, nesse momento, assim que eu termino a minha formação, esse programa de 8 semanas, eu falo, puxa, isso é muito interessante, né? Como seria muito bom se eu pudesse levar isso, né, para outras pessoas, como se eu pudesse levar isso como uma prática de cuidado para outras pessoas, né? Então, eu acredito que a minha formação dentro da saúde mental também me aproximou bastante disso, né? Do que eu fui aprendendo enquanto prática pessoal. E para depois começar aí um processo de formação, que aí durou algum tempo, e para que eu tivesse uma aproximação mais profissional com o mindfulness. Então, eu me aproximo por uma demanda pessoal. Puxa, quero tratar dessa minha dor de outra forma, né? Eu quero entender o que essa dor significa para mim, que eu acho que isso que é o contexto bastante interessante, né? O mindfulness tem uma raiz muito forte, né, dentro da possibilidade de tratar doenças crônicas, porque ele trabalha com a perspectiva de que você muda a sua relação com a dor, né? E mudar a sua relação com a dor é primeiro entender o que é essa dor, né? Como ela se manifesta, o que ela, enfim, vai causando em você. Então, a partir disso, eu fui buscar uma formação profissional, né? E aí descobri que no Brasil, né, tinha esse centro Mente Aberta, né, que é um centro ligado à Unifesp, em São Paulo. E como eu tenho essa formação bastante voltada para a saúde mental, eu achei muito interessante a perspectiva de trabalhar com esse protocolo, né, que você falou, que é voltado, né, ele foi criado, né, inclusive um dos criadores é o Mark Williams, que você citou, que trabalha com a questão da depressão, né? Hoje ele está bem mais difundido, ele acaba, né, trabalhando com outros diversos aspectos relacionados com ansiedade e estresse. Mas a sua origem era justamente para tratar pessoas que sofrem de depressão, já tinham sofrido, né, diversas recaídas e episódios recorrentes, e o tratamento convencional já não respondia tão bem assim. Então, essa pesquisa foi realizada uma pesquisa grande, né, no Reino Unido, com essas pessoas que tinham esse diagnóstico. Então, a raiz é daí, né? Tem muita coisa sendo produzida aí no Reino Unido, né? Você está no berço aí das coisas. Aqui é o lugar. Sim. E a ideia, então, bom, como que a gente pode tratar essas pessoas que vêm sofrendo, né, sofrem com essa doença, não respondem de forma muito produtiva ao tratamento convencional, e poderia ser uma possibilidade. E aí, depois de algumas pesquisas, eles chegaram, então, a resultados que, por exemplo, 50% das pessoas melhoravam com mindfulness, né, em alguns aspectos. Então, por quê? Porque começavam a trabalhar questões relacionadas ao pensamento e principalmente ao pensamento ruminativo, que é característica da pessoa com depressão.
Então, né, só para resumir, eu começo aí com uma trajetória pessoal e me apaixonei demais, né, por isso, porque vi também a conexão enorme que ela tem, né, com os processos do fazer, da terapia Uhum. ocupacional, né, tudo que você foi falando aí, né. Quanto a gente olha, sempre me incomodou muito a gente tratar da perspectiva que, eu sou TO da área física, eu sou TO da saúde mental. Não, eu sou TO, né? E eu sempre, né, eu sempre amplifiquei muito meu Uhum. currículo. Às vezes isso foi olhado de maneira negativa, mas na minha visão, eu entendo que a gente precisa ter esse ampliar mais os nossos horizontes para entender esse corpo que não é cindido, né? Que não é Uhum. cindido, como você trouxe, né? Mente e corpo precisam andar muito próximos, né? Uhum. Maravilha. E, Evelyn, pensando nesse processo, né, então você viveu os dois lados, que é um processo pessoal Sim. e depois um processo enquanto formadora. É, você podia contar para a gente um pouco quais benefícios, de uma forma mais geral, você consegue identificar com a prática do mindfulness? Sim, sem dúvida nenhuma. Primeiro, assim, eu gostaria de esclarecer muito, assim, que o mindfulness, né, tá muito, né, agora as pessoas têm falado demais, né, sobre esse tema e Uhum. tal, e às vezes algumas coisas podem parecer um pouquinho equivocadas, né, mas eu gosto muito da ideia, né, de que, né, que não, né, obviamente que não é minha, mas o próprio professor Mark Williams fala disso, que mindfulness é criar um processo íntimo com você mesmo, Uhum. né? Então, a origem da palavra, né, na época do Buda, né, na língua Pali, né, significa mindfulness, significa sati. E sati significa entrar em contato com o seu mundo interno e o seu mundo externo. Então, a gente trabalha na perspectiva de se tornar cada vez mais desse processo que é interno. Eu me torno mais íntimo do que vai na minha mente, do que vai nos meus sentimentos. Né? Então, é como se Uhum. eu tivesse, né, num processo de me tornar íntimo de mim mesma. Né? Então essa Uhum. relação para mim, eu acho uma relação extremamente bonita, né? Porque você é um processo de autoconhecimento, sim, vai ter como consequência isso, mas no qual você começa a tornar-se íntimo de si mesmo, né? Eu tenho um professor, né, muito querido, né, o Tiago, né, que é de um outro processo de formação, que é como se a gente pudesse falar, né? A gente fica muito com a nossa câmera externa, né? Então, olhando, vigilante com tudo que está acontecendo, enfim, atento, né? Então, a ideia é que a gente possa virar essa câmera para nós mesmos, né? Então, você para de Uhum. olhar um pouco esse mundo externo e olha para si mesmo, né? Então, mindfulness para mim é isso, se tornar cada vez mais íntimo de mim mesma. Maravilha. Acho legal você colocar essa coisa do voltar a câmera para nós mesmos, porque hoje em Sim, dia a gente está vivendo um momento onde a imagem é o que tem sido colocado como um valor para a sociedade, né? Mesmo aqui no Instagram, eu vejo, não sei se com base no que as pessoas que eu sigo visualizam, né? Então eu vejo muitas fotos de pessoas com pouca roupa, segurando uma caneca de café, né? Modelos desfilando na passarela, né? Então essa coisa e eu não sei o quanto isso sim. tem reforçado que as pessoas não pensem em si próprias. Pensar Acho hoje, que né? Eu vou ser travou um um pouco mais pouquinho. como tem me chamado a conectamento ocupacional pode ter por mindfulness, né? Então há estudos já dentro da terapia ocupacional que vem chamando atenção para isso. Sim, University of Southern California, né, onde a ciência ocupacional se colocou de uma forma muito forte, surgiu lá, onde ela coloca que o mindfulness pode elevar esse engajamento e aumentar a sintonia da pessoa com as atividades, por um lado, né? Isso é uma perspectiva dentro da TO. E a sim, outra é que a própria prática do mindfulness em si mesma já é uma forma de ocupação, uma vez que ela sim. também oferece
saúde, bem-estar, né? Então essas são duas questões que eu acho que é importante da gente pensar. E por essa razão mesmo, essa autora, ela coloca a importância da ciência ocupacional usar o mindfulness dentro da disciplina como uma das facetas que o engajamento ocupacional pode proporcionar para a experiência humana, né? Então, por exemplo, dentro do que você falou, né? Então vamos virar a câmera e olhar para nós mesmos. Quando a gente tem um aparelho de telefone celular, a tendência é que esse aparelho nos desengaje do viver esse aqui e o agora, né? Porque a gente, por meio dessa tecnologia, às vezes a gente não vive o momento, né? E a própria associação americana traz no slogan, né, a AOTA, Live Life in its fullest, né, que seria viver a vida em sua plenitude, de forma completa. E o quanto nós, enquanto terapeutas ocupacionais, proporcionamos ou vivemos também para nós mesmos essa vida de uma forma mais holística, mais integral, né, que contemple tudo isso. Eu não sei se você já começou a pensar em articulações mais específicas para terapia ocupacional, mas eu gostaria de te ouvir também um pouquinho, o que você acha sobre. Sim, eu concordo bastante, né, com isso que você está trazendo, né? Eu acho que essa aproximação, né, com a ciência da ocupação, eu acho que ela se faz mais que necessária, né? Uhum. Eu acho que tem muitos caminhos aí, muitos promissores para a gente trilhar, né, em relação a pensar nessas aproximações, né? Uhum. Tem um artigo muito interessante, né, de uma terapeuta ocupacional, né, que ela tem uma linha de pesquisa também dentro do Mindfulness, que é a Elizabeth Kinsella, que é da Universidade de Western, Sim. né, Ela do veio até o Canadá. FISCAR uns anos Ai, atrás. que legal, Uhum. que legal. Acho que eu lembro mais ou menos desse momento. Uhum. E ela traz, né, ela fez um artigo de revisão em 2019 muito interessante, né, no qual ela vai traçar um pouquinho, né, quais são os termos que vão se aproximando, né, desse conceito mais amplo que a gente traz do mindfulness, né? Uhum. Então ela fala, por exemplo, sobre mindful occupation, né? Uhum. Occupational presence, então presença ocupacional ou mindfulness, né, enfim. Consciência ocupacional, né? Ela fala de termos sobre envolvimento ocupacional, né? Bem-estar ocupacional. E eu acho muito interessante esse artigo, porque eu acho que está aí uma coisa que, né, tem muito caminho para ser explorado, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de mindful occupation, existem duas formas de se praticar mindfulness, né? Existem as práticas formais, né, nas quais eu sento, né, numa postura, enfim, e faço uma prática mais formal, com um áudio, enfim, vou seguindo, né, aquilo que o instrutor vai dizendo. E existem aí, né, as práticas informais. Nas práticas informais, Daniel, eu acho que é um baú de coisas para o terapeuta ocupacional. Por quê? Porque ela traz a perspectiva da gente trabalhar o quanto a gente precisa levar essa consciência, ou eu preciso trabalhar com a minha atenção nas minhas atividades de vida diária, por exemplo. Então, se eu puder trabalhar com a perspectiva de que eu levo atenção para fazer todas as coisas da minha vida, né? Eu também estou praticando mindfulness. Então, por exemplo, eu posso praticar mindfulness enquanto eu escovo meus dentes, né? Eu posso praticar mindfulness enquanto eu lavo a louça, né? Eu posso praticar mindfulness enquanto eu estou fazendo qualquer outra atividade, né, envolvida na minha casa, cuidando do meu jardim, enfim, cuidando dos meus animais. Então, essa é a perspectiva de trabalhar com esse conceito da presença, né? E o que é essa presença, né? Significa que eu levo a minha atenção, só que é uma atenção um pouco mais qualificada, né? Então, no mindfulness, a gente fala de que essa atenção, ela envolve um aspecto que chama intenção, né? E a intenção difere um pouquinho do objetivo, né? Por exemplo, o objetivo, você tem o objetivo de, vou sair da minha casa e vou chegar no meu trabalho. Um objetivo concreto, né? Eu quero... A intenção envolve valor, né? A intenção envolve trago para aquela experiência, né? O que eu trago do meu valor para aquela experiência, né? Então, essa atenção um pouco mais qualificada do mindfulness diz respeito a isso, a trabalhar com esse aspecto intencional, né? Então, eu vou fazer a minha atividade, sim, mas eu quero estar presente naquilo, né? Então, eu quero estar...
o mais presente possível. Isso não significa que a minha mente não vai se distrair, né? Muito pelo contrário, né? Então, mindfulness não tem a ver com não pensar, muito pelo contrário, né? O mindfulness acolhe o que tem na sua mente. Então, a gente trabalha com o acolhimento do que há na mente. Então, se tem pensamento, bom, ele está aqui. Mas como eu vou aprendendo a manejar isso, né? Qual qualidade de atenção eu quero dar para minha mente, qual qualidade de atenção eu quero dar para o que eu estou fazendo agora, né? Então, a ideia é criar uma relação harmoniosa com isso. A gente não quer ficar brigando porque a mente está pensando, porque a mente é isso, né? A mente é pensar, 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 pensar e produzir pensamentos, né? Eu quero, então, é criar uma relação harmoniosa com isso, né? Eu não quero ficar perdida aqui nos meus pensamentos ruminativos, que podem gerar um conteúdo mais depreciativo, né? Uma sensação de insatisfação interna muito grande, né? Então, levar esse conceito, né, de trabalhar com essa qualidade de atenção nas atividades, por exemplo, de vida diária, melhora até a minha relação, por exemplo, com os pacientes que eu vou atendendo, a minha relação terapêutica, né? Então, nesse artigo da Elizabeth, ela fala disso, né? O quanto estar presente muda a minha qualidade de empatia também. A minha satisfação com o que eu estou fazendo ali, né? A satisfação em estar desenvolvendo aquele trabalho, a satisfação em estar atendendo aquela determinada população, né? Então, eu acho que é um caminho extremamente fértil para ser explorado, né? O quanto trabalhar isso com os estudantes, né, pode favorecer muito, sim. né? Então, o meu projeto de doutorado é justamente isso, né? Trabalhar esses aspectos nos estudantes universitários, né? O quanto a prática de mindfulness pode ajudar aí na regulação emocional, no lidar com o estresse, né, dos profissionais da área da saúde. Então, acho que é um caminho extremamente fértil para nós, sim, né? Trazer esse contexto da ocupação, né, e trabalhar na perspectiva de que também a pessoa que, né, passa por um processo terapêutico, se ela tiver mais engajada, né, se ela tiver mais atenta daquele processo terapêutico, isso sem dúvida só pode acrescentar, né? Só pode acrescentar, né, nos benefícios que vão ser trazidos, né? Para melhora, para recuperação. Então, acho que é um caminho aí, Daniel, muito, muito bonito, Maravilha. assim, de se E pensar essas bem isso que conexões. você falou, eu acho que é um caminho para muitos campos, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente poderia conversar muito mais, né? Mas eu queria te perguntar também para a gente explorar um pouco mais o nosso tempo em relação Sim. a essa questão do mindfulness a partir do Instagram, né? E eu vi que você tem algumas propostas, né, de oferta de capacitação, não bem capacitação, mas acho que vivências com o mindfulness, que me Isso. chamou muito a atenção, e me chamou bastante a atenção porque não é uma coisa comercial, né? É algo que você realmente tem um cuidado individualizado, mediante a demanda da própria pessoa, Sim, né? E eu queria sim. que você comentasse um pouco, Evelyn, qual é a sua proposta em relação a mindfulness, em relação à prática meditativa? Conta um pouco pra gente. Tá. Então, atualmente, né, eu trabalho com um protocolo esse que você falou, né, o MBCT, né, que é Mindfulness baseado em terapia cognitiva. Então, são as práticas de mindfulness aliadas aí a alguns exercícios de terapia cognitiva, né, que ajudam a pessoa a olhar para esse processo que ela faz na construção dos pensamentos, a relação que ela estabelece com os pensamentos, entender um pouco como os nossos estados de humor vão influenciando os nossos pensamentos e o que eles modificam. Então, né, eu acho que tem um contexto aí de incluir essa coisa do ambiente como fazendo parte desse estado interno que pode ser modificado por isso, né? Então, o MPCT trabalha nessa perspectiva, né? Vamos olhar para aquilo que possivelmente me causa dor, vamos olhar para aquilo que possivelmente me causa sofrimento, né? Então, basicamente, né, os programas de mindfulness, eles funcionam, né, é um protocolo, eles funcionam durante, né, um período de 8 semanas, né, no qual as pessoas aprendem técnicas meditativas, né, usam. Então, o mindfulness, ele se
ele faz uso de técnicas meditativas para trabalhar esse estado mindfulness, né? Então, mindfulness é um estado de consciência que a gente trabalha a partir dessas práticas meditativas. Ou também dessas práticas informais, como eu citei para vocês, né? Buscar esse estado de mais consciência fazendo as minhas atividades da rotina, né? De vida diária. Acho que deu uma travadinha, acho que voltou. Voltou. Então, o programa ele dura 8 semanas, né? Geralmente ele é feito em grupo, né? Porque tem uma possibilidade de troca maior, enfim, né? De você trocar essa experiência com as outras pessoas. Mas também muitas pessoas optam por fazer esse programa de forma individual, né? Então, eu acompanho essa pessoa, né, durante 8 semanas e a gente vai trabalhando esses aspectos, né? Cada sessão é um tema, né? Então, a gente trabalha conceitos sobre o piloto automático, né? Que eu acho que é um conceito muito, muito amplo aí pra gente, né? E que traz questões, né, de pensar, né, o quanto, né, se a gente for se pensar, né, nos dias atuais, né, como que eu vou vivendo, né? Como é que são meus dias, né? Então, eu me alimento de forma apressada, eu faço diversas tarefas ao mesmo tempo, né? Eu talvez não dê tanta atenção nas minhas relações pessoais, né? Porque eu tô com a cabeça envolvida em outras coisas. Então, nesse programa a gente quer chamar atenção para isso, perceber. Porque na maioria das vezes, Daniel, a gente nem se percebe nesse piloto automático. Né? E essa é a questão, né? Então, o fazer também tem que ser pensado, né? Então, esse fazer com mais consciência é eu me perceber fazendo. E não tem problema nenhum estar no piloto automático, desde que eu esteja consciente disso. Né? Porque senão é aquela coisa, né? Eu pego meu carro, né? Tô indo num lugar, a hora que eu cheguei, puxa, como é que eu cheguei aqui? Né? Que caminho que eu fiz, né? Verdade. Então, a ideia é que a gente possa estar consciente desses processos que vão acontecendo e são naturais, né? Eu quero deixar isso bem frisado, porque para a gente não entrar nessa questão de que pensar muito é ruim, ter a cabeça muito agitada é ruim. Não, Sim. Não é ruim. É o seu modo de ser. E é importante respeitar esse modo de ser. E eu acho que isso que você está falando é essencial, muito bem colocado, porque a gente tem visto uma mania das pessoas em criticar algo que elas conhecem por uma superficialidade, né? Então eu tenho visto muito comentários que mindfulness é positividade tóxica, caixa de Poliana, esqueci agora como chama, mundo de Poliana, não mundo sei. de Poliana. E eu acho que a proposta não é essa, né? Acho que são incompreensões, inclusive, que se fossem da forma como as pessoas acreditam ser, é uma singularidade de quem nós somos, né? Às vezes eu sou uma pessoa mesmo, distraída, faz parte da minha personalidade, e tentar mudar a minha essência talvez me faça sofrer, porque eu não sou igual a todo mundo e eu tenho um jeito de ser e de estar no mundo, não é? E eu acho que a proposta do Mindfulness não é essa, né? Não. É justamente o contrário, né? É respeitar essa forma de ser, né? Essa forma de ser. O que geralmente acontece é que as pessoas, né, chegam, né, até você com as consequências, por exemplo, né? Ou com os prejuízos, por exemplo, de não conseguir aproveitar mais a própria vida. Entende? Então, por exemplo, eu tenho um final de semana livre ou eu tenho um feriado que eu tenho uma ótima oportunidade de curtir, mas a minha mente não está ali, né? Eu não estou ali, porque eu estou imersa num mundo de preocupações, de ruminações, enfim. Então, é importante que a gente trabalhe nessa perspectiva de que a gente pode aproveitar um pouco melhor o que a gente já tem, né? O que nós temos. Né? Às vezes não reagir de uma forma tão isso. abrupta para fenômenos que chegam para a gente que não são tudo aquilo que a gente conjectura dentro da nossa mente, né? Sim, isso é um ponto extremamente interessante que você trouxe, Daniel. Trabalhar com a não reatividade. Então, o Mindfulness vai ajudando a gente a aceitar as coisas de uma certa maneira. Não é aceitar passivo,
Ah, meu Uhum, Deus, né? Existe corrupção, a política é assim mesmo, enfim, não é esse aceitar passivo, né? uhum. Mas é um aceitar, não julgar Compreensivo, né? isso, não julgar e não brigar o tempo todo, né? Uhum, Porque senão a gente passa grande parte do tempo só reagindo e julgando tudo uhum, e a todos, porque essa é a mente piloto automático, né? A uhum, gente julga. Né? Então a gente conhece alguém antes de conversar com as pessoas. Eu já fiz uma série de uhum. julgamentos, não é assim? Você Sim. conhece alguém, você já olha para ela, você puxa, que roupa legal, ou que roupa que eu não gostei, que cabelo, enfim. Eu faço uma série de julgamentos antes até de interagir com essa pessoa. Uhum, Então, essa não reatividade é bastante importante, né? E não só para, mas para tudo que a gente vê, né? Para as uhum. notícias, para aquilo que a gente busca, né? Enquanto o que me nutre, né? O que eu vou atrás, o que é bom para mim, enfim. Né? E que possa talvez trazer para a gente a busca do que é o nosso equilíbrio, né? Acho que esse é Isso, um aspecto importante. sim, Eu queria que você, se a gente puder fazer um momento de sim, mindfulness aqui, seria sim, importante. Eu sim, gostaria de claro. só tirar o meu cachorro aqui da sala, porque Tá eu tô bom. aqui, eu não sei se você já observou, ó, mas eu tô aqui o tempo inteiro tentando controlar. Sim. Ai, que lindo. Isso é mindfulness, Daniel. Isso é mindfulness. Isso é vida real, entendeu? Porque É a vida é isso verdade. aí. A vida é esse contexto, entendeu? A vida ir para lá, para montanha e meditar é uma coisa. Agora, meditar na vida real é outra, com os Em tempo barulhos, de enfim. pandemia, mais ainda, Sim, né? sim, sem dúvida. Tá, então deixa eu tentar me organizar Tá aqui. Come bom. on, come on. Essa é a vida real, né? Sim, a vida Todo real, mundo isso aí. conhecendo a minha casa. Maravilha, aqui não tem isso não. Então vamos lá. Então eu queria que a gente pudesse ter um Tá momento bom. para o pessoal que está nos assistindo. A gente tem Uhum. até um grupo interessante, né, de pessoas Sim, aqui. sim. Inclusive, gente, eu vi que vocês estão mandando mensagem, eu não tenho condições de acompanhar as perguntas, porque, enfim, eu precisava me concentrar para ouvir um pouco a Evelyn, mas a gente tenta, talvez, em algum outro momento, fazer algo mais interativo, onde vocês possam perguntar, Claro. e eu tenho certeza que isso ainda vai dar um pano para muita discussão, né? Porque Uhum. isso é apenas o que a gente chama aqui de teasing, né? Para chamar a atenção das pessoas para a discussão desse assunto, que é um assunto crescente, extremamente valorizado aqui na Inglaterra. Me chamou muito a atenção isso dentro das práticas de saúde, Uhum. e sem dúvida a gente tem muito recurso para poder fazer o uso apropriado, com a devida competência né, Claro. para a nossa prática, desde que se busque aí capacitação. Então eu queria Uhum. que você ficasse à vontade, Evelyn, Tá para bom. fazer com a gente Uhum. o que você quiser. Tá bom. Bom, então eu trouxe uma prática que é bem simples, né? Mas eu acho ela muito acessível, né? Ele é acessível porque você não precisa de nenhum cenário muito diferente, né? É lógico, né? A gente brincou com a questão do cachorro, mas se a gente puder, né, estar num lugar mais calmo e tranquilo, é o ideal. Mas a gente sabe que a vida não é feita de As ideais, mães né? com as crianças. Isso. Então, é uma prática, né, curta, né? Ela dura em torno de 3, 4 minutos, tá? E é uma prática que a gente pode Ok. fazer várias vezes no nosso dia, por exemplo, tá? Uhum. Então, primeiro, né, só queria chamar atenção um pouco sobre a forma como a gente está sentado, né? Então, ver se é possível ajustar a sua postura da forma mais confortável possível para você nesse momento. Uhum. Então, talvez você queira deixar a sua coluna um pouco mais ereta, deixando o queixo também voltado para baixo, dando, né, esse alongamento na região do pescoço. Os pés ficam apoiados no chão, talvez as mãos apoiadas nas coxas.
E se for confortável para você, você pode fechar os olhos, ou se você quiser, você pode manter os olhos semiabertos. Veja o que é mais confortável para você nesse momento. Então, nesses primeiros instantes, de estar sentado, contato com as sensações do corpo, percebendo se alguma região do meu corpo mais tensa, mais rígida, ou não, talvez eu esteja com o corpo mais relaxado. Entrando em contato também com os meus sentimentos nesse momento, o que eu vou percebendo, o que eu vou sentindo, após ouvir algumas palavras ou após entrar em contato com esse tema que talvez seja diferente para mim, seja novo ou não. Percebendo e também notando como é que está a minha mente agora. Quais pensamentos, o que vai surgindo na minha mente. Talvez planejamentos, talvez memórias. Entrando em contato com essa experiência, desse momento. E agora, no segundo passo, veja se é possível, então, levar sua atenção agora até a sua respiração. Percebendo a inspiração e também a expiração. Talvez notando o movimento do seu abdômen durante a inspiração e a expiração. Cada inspiração e expiração é um momento único, uma oportunidade de se conectar com o momento presente. E agora, no terceiro passo, ampliando novamente a nossa consciência para a percepção do corpo como um todo, percebendo talvez esse contexto, esse ambiente no qual você está, deixando os sons, os ruídos chegarem até você. Vendo se é possível levar esse estado de consciência mais ampla para os outros momentos do seu dia de hoje.
Então, finalizando essa prática com 3 respirações bem profundas, no seu ritmo, no seu tempo. Inspira, expira, mais 2 vezes. E quando você quiser, você pode abrir os seus olhos, fazer algum movimento que o corpo achar necessário. E não estou te ouvindo. Oi? Não escuta.